Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta o que você está achando da atuação da diretoria nas contratações, a nossa janela de transferências. Claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque você sabe que aqui você tem voz, aqui você tem vez e participa sempre. Bom, Bruma foi para o Benfica. Negociação que estava fechada com o Vasco, mas na hora H tomamos um balão do jogador e do Benfica. Vou explicar o que aconteceu para quem perdeu o rumo dessa negociação. Mas o que está acontecendo com os nossos reforços do ataque? Conseguimos desta vez trazer para o setor defensivo, mas para o ataque nada. Houve uma inversão. Na janela anterior, a primeira da atual gestão, o problema foi a zaga. O ataque reforçou, não com a qualidade que nós queríamos, mas reforçou. Agora o problema está no ataque e não mais na zaga. O que está acontecendo? É falta de dinheiro? É falta de conhecimento? É lentidão no mercado, efetivamente? Vamos debater esse tema aqui no Café, que eu acho super importante para que a gente possa olhar para frente. Tem o clássico amanhã com o Fluminense, lá em Brasília. A delegação segue hoje para lá. Lá já está o Almirante fazendo a festa com o marketing do Vasco em ações promocionais com o torcedor. Isso aí é fantástico, esquece. O torcedor do Vasco é de outro planeta, né? O torcedor do Vasco abraça o tempo todo e em Brasília não é diferente. Foi assim no Espírito Santo, em Cariacica, numa grande festa, recorde de público no estádio Kleber Andrade. E claro que em Brasília, no Mané Garrincha, a torcida vai também. Mas a torcida merece um time à sua altura. Esse atual time, esse atual elenco, ele é mais forte do que o do ano passado. Isso sem dúvida. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Mas ainda tem carências. E as carências hoje estão no ataque. No setor defensivo, que na última janela o Vasco teve enorme dificuldade, até pela sua lentidão, sim, por apostar as fichas em jogadores que não vieram. O próprio Maurício Lemos foi um deles, em que o Vasco perdeu o tempo negociando, focando no jogador que tinha que ser convencido a atuar no Vasco, e ele não veio, acabou ficando no Atlético, veio nessa janela. O mesmo com o Ian, que é jogador argentino, agora acontece no ataque. Depois de perder o Adson, machucado, teve que fazer uma cirurgia, o DVD da mesma forma, o Vasco se viu sem pontas. Mas a questão não é só o esquema tático que vai usar o Fábio Carille, é precisar efetivamente de jogadores que atuem pelo lado do campo. O escape. Alex Teixeira não é essa a função. Depois de algumas tentativas fracassadas, Coelho, do Atlético Paranaense, Ramon Sousa, do Nottingham Forest, que o Vasco também tentou, Wanderson, do Internacional, Rony, do Palmeiras. A última tentativa fracassada foi o Bruma, do Braga. Nessa tentativa fracassada, a diretoria tinha tudo acertado. Inclusive, já tinha o documento timbrado e assinado pelo Braga, topando a negociação. E com o atleta, através de um intermediário, conseguiu tudo o que ele queria. Ah, mas tinha que levantar a busanfa da cadeira, ir até Portugal convencer o atleta. Não. Ninguém tem que ser convencido a jogar no Vasco. Isso aconteceu lá atrás com o Orediano. Convenceu o cara a jogar no Brasil e a gente viu o que deu. Nada. Ele foi embora. Performa lá na MLS. Se não quer jogar no Vasco, oda-se. Agora, o que não pode é o Vasco focar, dedicar tempo a uma negociação e se frustrar. Isso tem acontecido. Não é de hoje que eu falo aqui no canal e vou repetir. O nosso diretor executivo, Marcelo Santana, ele não tem a agilidade que o Vasco precisa hoje. Ele é um cara super do bem, sem dúvida nenhuma. É um cara que não tem nada para se falar da questão do caráter dele, ninguém vai falar nada. Agora, conhecimento de mercado, atuação, buscar soluções com poucos recursos, ele ainda não tem. Ex-presidente do Bahia, foi diretor do América de Natal, ainda não tem
Não vou dizer o tamanho do Vasco, que isso aí seria uma sacanagem com o próprio profissional. Mas o Marcelo Santana não tem ainda a agilidade que o Vasco precisa. Ah, mas é a falta de dinheiro, ele não tem dinheiro para trabalhar. Rodrigo Caetano não teve em 2009. E essa lentidão está custando ao Vasco peças importantes. Periga chegar dia 28 de fevereiro, que é quando fecha a nossa janela, e não ter esse atacante lá de campo. Faltam poucos dias. E o Vasco precisa para ontem. E o para ontem não combina com o Marcelo. Marcelo tem um estilo mais pragmático de trabalho, de mapear o mercado, de observar, de fazer uma... Não dá. Nesse momento não dá. Se o pecado não é o Marcelo, o erro não está no Marcelo, o erro está em quem aprova a contratação. Lá atrás, jogava-se na conta da 777 a demora em aprovar, no processo. E agora? De quem é a culpa? Do Amodeu, que é o CEO, que demora a aprovar o orçamento? Não me parece. Do Pedrinho? Ele não vai ao mercado. Quem vai é o Marcelo. O Felipe, o scout, alguém tem que assumir essa culpa. No caso do Bruma, excetua-se. Não dá pra gente botar a culpa. Vamos excetuar, ok. Porque o cara roeu a corda no minuto final e com o direito dele, quando apareceu a proposta do Benfica. Mas e nos outros casos? A gente tá sempre batendo na porta errada? O Vasco está batendo na porta errada desde a janela do ano passado. Só que era na zaga, agora é no ataque. Não é possível que o Vasco não consiga contratar um atacante titular lado de campo. Mesmo com pouco recurso, o Vasco tem que contratar um jogador titular que chegue para jogar. Não é chegar e compor. O Emerson Rodrigues veio, o Jean Davi veio e nada. Tanto que um já foi, o outro tá para ir. Alguma coisa tá errada e é em quem contrata. Não é em mim, não é em você, torcedor. Então, assim, chega de dar desculpas também. Passou da hora de acertar. Porque tem recurso. O Vasco destinou uma verba para contratar. Tanto que chegou a fazer uma proposta. Esqueci do Brian Rodrigues, que o América só topou em agosto. Mas se chegou com uma proposta de 6 milhões de dólares, é porque tem esse recurso parcelado para pagar. Não é possível que com 6 milhões de dólares o Vasco não consiga buscar um jogador. Canóbio também, outra tentativa. Mas o Canóbio é muito caro. Beleza. Mas não é possível que eu não consiga acertar ninguém. O Vasco precisa para ontem. Para amanhã, contra o Fluminense, a tendência é o mesmo time, que não performou contra o Volta Redonda. Teve enorme dificuldade. Que consiga dessa vez performar no clássico. Torcedor vascaíno, quero sua opinião nos comentários sobre de quem você acha que é a culpa pelo Vasco não estar conseguindo contratar jogadores nas tentativas que o clube faz, né? O Vasco tentou diversos jogadores e não conseguiu concretizar as contratações, e a mais recente agora do Bruma, né? Já estava trocando documentos com o Vasco para ficar tudo acertado e de repente o Benfica entra na parada e contrata o jogador. De quem será a culpa? Coloca aí nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.